Uma pergunta para os dois. Dos lugares que vocês visitaram, onde é que vocês mais gostaram, onde vocês menos gostaram, vocês que já rodaram bastante? Que mais emocionou? Bom, o que nós mais gostamos é muito difícil dizer, porque são tantos lugares que cada lugar que a gente vai é uma surpresa diferente. Sim. Esse nosso litoral brasileiro que é uma maravilha. Qualquer lugar que você chega pelo barco, de barco, você tem uma perspectiva... Uma visão diferente, né? Completamente diferente do turista normal. Você chega pelo mar, você chega de barco, com aquela responsabilidade, joga âncora, e de repente você vê um pôr do sol maravilhoso, você vê uma baía maravilhosa. Então é uma resposta dificílima, você falar qual foi o lugar que eu mais gostei. Mas, naturalmente, como eu estou aqui, nessa marina de Itajaí, em Santa Catarina, onde eu comecei a minha vida náutica, com Dalmo Vieira Filho, um dos lugares mais lindos que eu conheci, lá localizado no tempo, foi esse litoral de Santa Catarina. É uma coisa que me impressionou sempre. Sempre que eu me lembro, a primeira vez que eu vi uma ardentia, sabe o que é ardentia? Aqui era conhecido pelos pescadores de fogo de Santelmo, que é aquela luminescência que a água... Que lindo. Né? Então, que só consegue ver do mar. Consegue ver do mar. Eu nunca me esqueço da primeira vez que eu vi isso lá no Arvoredo, esse litoral de Santa Catarina, que é diferente do nosso litoral do Paraná. Então, as primeiras impressões que eu tenho de Santa Catarina me marcam até hoje. Um dos lugares mais bonitos que eu conheci foi o Caixadaço, porque era um lugar abandonado não, era um lugar protegido e não invadido, sabe? Em que ano, mais ou menos? Nos anos 1970, a bordo do Diana, do mestre Dalmo Vieira. Então, acho que um dos lugares mais bonitos que eu conheci foi Caixadaço, dos anos 1970. E um dos lugares mais feios que eu conheço hoje chama-se Caixadaço nos anos 2023. Porque o Caixadaço virou não sei o que é aquilo lá, eu não sei nem explicar. Não dá para descrever. É indescritível, virou assim um encontro de uma... bárbaro, um bando de tudo aquilo que virou uma balada tudo aquilo que você não indica no mundo náutico, que você condena no mundo náutico, está concentrado hoje no Caixadaço. Bebedeira, um som alto, libidinagem. Eu não sou vai contra o respeito com a natureza, né? Com o respeito com o próprio meio náutico. Ambiente. Porque você está ali do lado, você não é obrigado a escutar o som do cara ao teu lado. Sonora. Ver coisas que você não quer, porque você está com a família e ali do lado está acontecendo coisas bebedeira, tudo não é bacana. Tipo de besteira que você pode imaginar, virou muita imprudência, né? Imprudência. O Carlos sempre ressalta isso na Marina Itajaí, né? Tipo, aqui é um ambiente familiar. Pouquíssimas vezes que eu fui pro Caixadaço, também não gosto, e normalmente a gente pede outros lugares, Armação de Penha aqui, que é um lugar mais tranquilo, mas justamente por isso, porque às vezes tu tá perto da popa do teu barco, a 2 metros ali da popa, mas tem um cara de botinho passando a 200 por hora, tem um cara de jet ski, então é uma coisa que realmente é desagradável. Inventaram uma coisa que eu acho insuportável, é jet ski com som. O jet ski tem tudo que já era pode chato piorar. O que é ruim sempre pode piorar, então, entendeu? Essas coisas são imperdoáveis a bordo, Carlos. É imperdoável isso a bordo. Você está num lugar maravilhoso como Caixadaço, como Sepultura, qualquer lugar que seja, aparece um camarada com um jet ski, com som. O som nem é horroroso, nem vamos discutir o gosto do cara. Tem gente que gosta de sertanejo, tem gosto de rock. O Álvaro está dizendo que você tem um ótimo gosto musical. Eu sou DJ. O Álvaro é um baita músico. O Álvaro é do Mr. Jazz. O Álvaro está escutando aí? O Álvaro do Mr. Jazz. O Álvaro... você, Álvaro? Dabus. É ele? É ele mesmo. O Álvaro proporcionou uma das cenas mais bonitas. O Álvaro toca trompete. Exatamente. Ele toca... Não, é um sax. Não é sax, não. Álvaro, você toca, manda aí, você toca trompete. A gente estava numa das pernas subindo para Refeno, no meio do mar,
o cara passando, cruzando, velejando, tocando a bordo, tu dizia assim, olha, isso daqui é de outro mundo. Saber que você tá no ouvindo, e tem o Juarez também, Gil, que comentou, fantástico ter o privilégio de ouvir este podcast. Legal, bom. E o Augusto falou para vocês irem rápido pro Happy Hour. O Augusto, nosso amigo, professor de VHF, Augusto mago do VHF. E Marco, estendendo a pergunta para ti também, quais são os lugares que tu achou mais bonito, mais interessante, que tu pode indicar, e outros lugares que tu talvez não... Que não apareça. Que não gostaria tanto. Tá? Eu vou puxar a brasa pra turma do Paraná. Eu conheço muito bem Rio Guaíba, Lagoa dos Patos, a costa inteira aqui, muitos lugares de velejada, mas quando eu fui para o Paraná em 2005, o Oswaldo, responsável por me mostrar a Baía de Paranaguá, tá? Que é uma pérola que a gente tem do nosso lado aqui, é um local extremamente seguro, ainda hoje, com pouca instalação náutica, nós vamos mudar isso, tá? Mas hoje é um local... Carlos é o consultor. É um local que é onde você não tem preocupação com grandes previsões do tempo, porque lá os ventos são sempre super amenos. Você não tem preocupação com ondas, porque lá a ondulação não entra do mar. Não tem pedra. Não tem pedra, é uma baía com... O fundo é lodo, tá? Então, assim, o mais que vai acontecer, olha, espera a maré subir que você vai sair, tá? E aí a gente tem um local que pra mim é muito mágico, que tá aqui, meu guru me apresentou o local, que o nome é Puruquara, tá? Puruquara, tá? Puruquara quer dizer buraco encantado em Tupi-Guarani. Legal. Tá? É um local dentro da Baía de Paranaguá que você navega, fica um pouco antes do Canal do Varadouro, que é outro lugar fantástico. Aí o Pedrinho Prosdóximo, nosso amigo, tem um vídeo no YouTube, quem dá uma olhada aí, Canal do Varadouro é lindo. Antes do Canal do Varadouro tem esse Puruquara, que é uma baía aonde termina um dos braços dos rios que tem dentro da Baía de Paranaguá e faz esse buraco que numa noite estrelada você não sabe a diferença do céu e do mar. É maravilhoso. Tá? E é um local espetacular onde você come ostras cultivadas ali do lado. Interessante. Tá? Tem um restaurante muito legal também do Luciano lá, que é o Toca da Cataia, muito bacana o restaurante também, só funciona com reserva, falo isso porque tem que reservar, mas é super bacana também, uma comunidade super receptiva. O Júnior do Veleiro Belo, que acho que vai fazer o podcast aqui amanhã. Isso, pergunte pra ele morou 2 anos lá na pandemia. Olha. Tá? Legal. É um local extremamente, não chega a ser isolado. Nós começamos a história náutica nossa, nós construímos o barco, e aí nós íamos colocar o barco na água em Paranaguá, graças a Deus não deu certo, né? Porque a gente veio pra cá. E a gente acabou sabendo da Marina Itajaí na época, e foi para nós a melhor coisa. Nós estamos no mar hoje, eu sempre falo, nós estamos no mar hoje porque ainda nós passamos pela Marina Itajaí. Porque acontece assim, nós descobrimos, achávamos na época que era muito fácil você mudar da terra para o mar, mas é um processo um pouco complicado. E a Marina nos deu essa oportunidade morando aqui. A gente morava no barco, mas tinha facilidade da cidade, tinha facilidade de estar ancorado, de ir no mercado, fazer compras. E aí devagarinho a gente saía, dava uma volta, ficava 2, 3 dias fora, voltava, aí novamente saía mais 10 dias. Foi uma fase de adaptação. Exatamente, foi muito importante. Eu até recomendo. A gente aprendeu a morar a bordo aqui. Foi isso, né? Foi em 2018? 17 para 18. 17 para 18. 17 para 18. E aí eu sempre falo que as pessoas perguntam, como é que é morar a bordo? Eu falei, cara, comece numa marina. Sim. Porque aí você vai devagarinho adaptando, principalmente não para nós homens parece que é mais fácil, para as mulheres é um pouco mais complicado, mas eu acho que para ambos assim fazer a coisa, passar por uma marina é importante. Ele não queria ir pro barco, ele nem queria ir pro barco, quem queria era eu. Quem gostou a história dela. Tá, mas vocês não trouxeram o terceiro membro da família, né? Não. Como assim? Cadê o Joaquim? Porque ele é barulhento, ele late muito, eu não sabia se aqui era pet friendly, falei, não, de repente vai dar uma confusão danada. A Marina toda é pet friendly, né?
E ele era famoso, ele ia nadar na marina. Ele pulava lá todo dia de manhã cedo, ia fazer o xixi e pular na água, né? Verdade, verdade. E a gente tem que cuidar, porque senão ele pula mesmo. E teve uma época que ele era tão conhecido que no primeiro Bela Show que teve aqui, foi muito legal, né? Porque o Joaquim, né? O Joaquim era famoso. Um abraço pro Joaquim, uma latida pra ele. O pessoal passava pelo barco assim, não era o barco meio da Ana, era o barco do Joaquim. Esse é o barco do Joaquim. Eu falei, cara, o cara tá famoso, é o barco do Joaquim. Que graça. As pessoas entenderem o que é, você é o idealizador do Itajaí Sailing Team. O que é o Itajaí Sailing Team e o que isso representa, não só para Itajaí, mas para Santa Catarina? O Itajaí Sailing Team hoje, digamos que é o embaixador da cidade, né? A cidade tentou, em 2011, ela se voltou para a aeronáutica. A gente sempre teve uma cidade que, apesar de passar um rio, ela era virada de costas, né? Para a área. A gente viu um potencial muito grande naquele momento. Eu ainda trabalhava em alguns órgãos públicos do município. A gente começou a sonhar com esses projetos. Um projeto foi o da Marina, né? Que foi um projeto maravilhoso. E tu participou do projeto da Marina Itajaí também? Na época eu fui presidente da comissão, que a Marina, para todo mundo entender, é uma concessão pública, né? Certo. E ele pertence à área organizada do Porto de Itajaí. Eu era diretor financeiro e administrativo da época. A gente fez o edital, lançou o projeto, né? Sempre sonhando que algum investidor viesse para a cidade, né? Para transformar o nosso saco da fazenda num local habitável. E chegou o Big Boss. Chegou o Carlos e família, né? E a gente conseguiu assim... Desde lá ele não dorme mais. Mas faz parte. De tanto trabalhar. Isso é um processo também, né? Acho que começou em 2010 antes até. O primeiro edital eu lancei na Espanha em 2010, durante a primeira reunião da Volvo. O primeiro edital deu deserto, que ainda o pessoal conhecia pouco. E o segundo projeto, daí quando a gente lançou, daí o Grupo Viseu veio, arrematou a licitação. Acreditou também, né? Acreditou. Meio louco. O pai meio louco de ter dado essa ideia. Visionário. Visionário. Pessoas que estavam totalmente fora da área aeronáutica, assim, a gente esperava de todo mundo. Só não esperava que viesse um grupo de Joinville, assim, né? Com pouca experiência ainda, vieram alguns parceiros que deram capacidade técnica. E o mundo náutico é um mundo muito novo, né? Então, para investir num mundo que ainda não é tão conhecido no Brasil, é um Claro, o caso desafio. deles assim, é um exemplo prático assim, de oportunidade, né? Certo. O Carlos aprendeu muito desde o começo, a gente sabe da maturidade hoje do Carlos, né? Do começo, como era difícil, assim, principalmente de começar um negócio que ninguém acreditava, né? Eu mesmo tive... Desmistificar muita coisa. Todo mundo era do contra, né? Na época eu tive 2 processos ambientais, aí gente contra, e hoje Itajaí está em outro patamar, né? Certo. Não que somos melhores que qualquer outro município, simplesmente a gente aproveitou a oportunidade, que na época a Volvo Ocean Race, quando era o primeiro evento, né? Trouxe para cá hoje a The Ocean Race, que é na 4ª edição, e eu tive o prazer, na 2ª edição, ser o presidente do comitê, participei muito disso que o Carlos está vivendo hoje, né? Como um diretor náutico, o cara responsável pela água aí. E é um mundo fantástico, eu sou suspeito de falar, mas eu acreditei muito no projeto e acredito até hoje. Sim, inclusive, falando na The Ocean Race, que a gente está aqui, a The Ocean Race começando a ficar cada vez mais movimentada, com várias atrações gratuitas, é importante. Foi na The Ocean Race que te inspirou a criar o Itajaí Sailing Team. E começar a velejar, né? Porque não era velejador. Comecei em 2011, né? Foi a minha primeira velejada, até foi no evento que eu estava na Espanha. E um professor, um amigo nosso, convidou eu para velejar, conheci a vela. Quando voltei para cá, alguns amigos incentivaram e a gente começou a velejar também aqui na nossa região e aprender, né? E alguns anos depois eu comprei meu próprio barco. Hoje eu tenho meu barco, que é a minha casinha, meu barco que é a minha casa de praia. Como é que é o nome do teu barco? Brisa do Mar. Brisa do Mar. Está muito bem acomodado no Pier B da Marina de Itajaí. E ali é onde que a gente muitos passa, anos já. Muitos anos. Dele, mas ele gosta de regata. Ele vem com esse papinho de minha casinha, mas ele gosta mesmo de estar na água quando regata. São 2 momentos diferentes, né? Quando tu tá ali com a família, né? Que é um momento muito prazeroso, e o outro momento é quando tu tá competindo, né? Que o Fipa tá falando aí, que daí a gente parte para outro nicho, né? Que é um nicho mais como negócio. Eu sempre cheguei a vela como negócio. Eu vi algumas oportunidades. Consegui, alguns anos atrás, convencer um grupo de patrocinadores a entrar nesse sonho, porque a vela de competição ainda no Brasil é muito cara, precisa de recursos, é um pouco diferente da vela de passeio, que tu consegue fazer muitas coisas no barco.
Mas a vela de competição é um nicho de mercado complicado, né, pelo custo que dá. O FIP é representante aí da North Sail, ele sabe do que a gente está falando. Hoje é tudo dolarizado, né, e a gente fica muito vulnerável a tudo que está acontecendo no mundo. Por isso que é o problema do barco de competição. Ele também, né, tem grandes medalhas aí, já trouxe muitas medalhas para Itajaí, muitas conquistas também, né, e Itajaí tem muito orgulho do Itajaí Sailing Team. Qual foi a mais desafiadora regata que tu participou, ou competição, enfim? Eu acho que 2015 para nós foi uma pior de todas as regatas. Eu ia dizer Santos Rio do Bochecha. Foi a Santos Rio. Aquela que foi desafiadora. A Santos Rio foi uma regata complicada, assim. Dura, né? Por quê? No dia à noite eu me vi assim, o que eu estou fazendo aqui, cara? Mas todos os velejadores falam isso, todo mundo tem uma história assim, né? O que eu estou fazendo aqui? Dava vontade de chorar assim, pedir para ir embora, que não tinha como sair daquilo. Cara. Molhado, com fome e com sono, cara. Quer morrer e não consegue. Nós pegamos uma regata, foi totalmente de contravento. Largou em Santos, chegou no Rio e a gente tava... Vento na cara, chuva. Nosso barco molha muito. E o Bochecha estava conosco, o Guzmão e tal, uma tripulação bem experiente. A gente resolveu ir para fora, muitos barcos foram para dentro, até aquele ano podia até passar por dentro do canal de São Sebastião. E a gente optou ir por fora e lá fora estava muito difícil. Estava ruim para ti, imagina, eu estava de 70, cara. Eu acho que até o barco de vocês desistiu, né? E assim, largou 80 barcos, dos 80 só 22 barcos chegaram. Quebrou muito barco. Duríssima regata. Regata difícil. E 40 horas depois, quando a gente estava chegando... 40 horas de regata? Quando nós estávamos chegando no Rio de Janeiro, nós estávamos na liderança, daí o vento parou. Daí um barco que estava num bordo diferente, que estava o Lais Grael, daí ele passou por solta-vento nosso, que lá tinha um pouco de vento, e ganhou de nós, assim, coisa de 200 metros. Ficaram em segundo, né? Mas foi uma regata complicada. Eu nessa regata, eu quebrei 2 dentes à noite com uma manobra que a gente teve que fazer. Mas assim, foi todo mundo. Eu tive a oportunidade de correr com vocês depois que daí nessa regata, Rio, né? duas pessoas desembarcaram. Daí a gente botou o FIPA no lugar, porque os pessoal não queria mais entrar no barco, assim, que assustado, cara. Foi regata tensa. Mas depois do Circuito Rio, que é em seguida, assim, na outra semana, a gente foi muito bem e acabamos o circuito como segundo colocado. E aquele ano a gente foi campeão da Copa do Brasil, que era um campeonato somando pontos em todas as competições. Ali foi o melhor ano. O Itajaí Sailing Team, na verdade, coleciona títulos, né? Bastante, Ele já alguns já. Nós temos hoje mais de 50 troféus, medalhas, assim. Uma sala bem ampla que fica no meu escritório, assim. E eu tenho orgulho de cada uma. Mas é difícil, assim, tem o lado glamouroso da vela, né? Que todo mundo mas cada título tem uma história ali, né, por trás. Né? Cada título geralmente tem uma tripulação, que tu bota uma peça ou outra. Mas é um momento muito legal, quando tu chega no final de uma regata, assim, exaustivo e tal. Essa regata ainda a gente levou uma equipe de TV, que a gente teve imagem na largada, na chegada. Era assim. quase uma Volvo. Foi um projeto assim. Porque são barcos similares. Como tinha acabado em 2014 já a regata, 2015 ali, aquele regata eu estava muito focado em a gente ganhar essa competição. Tá? A gente perdeu por pouco, mas teve um investimento muito legal no barco. Ele fala que perdeu, mas já ganhou. Segundo lugar. 80 barco e tal, foi segundo legal. Lugar não é um perdedor, né? Vamos combinar que... Mas o nosso barco, na época, era um barco que é muito rápido, mas na época ele estava preparado para ganhar. A gente perdeu por detalhes, assim. Quais as dicas? Isso é vocês que são super experientes. Qual a comida leve, de vocês, vamos falar assim. Vamos lá, eu vi o podcast do Marco Porto e do Oswaldinho Hoffman, né? Cara, são duas figuras límpadas, já velejei pros dois muito. Aí, o cara primeiro bocejou, cara, é o primeiro coisa do bocejou não é sono, bocejou é tá ficando enjoado. Começou a bocejar, olhar pro lado, tá começando a marear. Deu soninho, tá mareando. E aí, então, o que faz? Você afasta aquela pessoa? Eu não entraria dentro do barco, tenta olhar pro horizonte, comida leve, hidrata. Mas comida leve, que comida leve? Quase sopinha? Nada. Quase nada. Hidrata. Quase nada? Bolachinha, Gatorade? Gatorade é bom. Pelo menos você vai entrar e vai sair, mas primeiro, o cara vai ficar com uma coisa no copo. Não mexe em não mexe em celular. Não mexe em celular, não vai querer ler nada. Show tecnologia. Cheiro de óleo diesel mortal. Entrou no barco, cheiro de óleo diesel. Fala também. Abriu o porão. Mortal, o dia que eu mais passei mal, que eu enjoei, eu estava fazendo curso de mergulho,
Eu saí de Bombinhas com a lancha com cheiro de diesel. Quando eu cheguei no Alvoredo, eu estava morrendo, cara. E por causa do cheiro do diesel, cara. O cheiro do diesel é horrível, é horrível. Ou seja, a pessoa não come, fica em jejum. Ainda bem que velejando tu usa vela. Comida dos peixinhos, né? Depois que manda a comida dos peixinhos, Mas assim, o segredo é... E preparação física? Vocês recomendam algum tipo de preparação física, sempre exercício? Toda a tripulação, né? A gente trabalha com um barco de oceânico. A gente tem que ter pelo menos a metade da tripulação, assim, atletas mesmo, gente mais nova e forte, né? Porque tem muito peso a fazer. Tem alguns tripulantes, né? Tipo eu e o Fipa que já estamos mais um pouco relaxadinho assim, a gente só dá ordem hoje. Ficando mais velho, né? Mas tem que ter uma gurizada para fazer força. O barco requer muito braço. Francesco, qual foi o barco mais incrível, o maior barco, a maior operação que você já desenvolveu em termos de vendas? Não precisa citar nomes, obviamente, a gente sabe que não pode citar nomes, se você quiser. Não, olha, é muito simples. Porque acaba de chegar, acho que todo mundo já sabe, viu... Né? E era pra ser segredo, hein? Não, mas foi segredo até não aparecer, né? Quando apareceu ele, não, tá aí, mas não é... E que depois, quando apareceu no navio, não dava mais pra esconder. É muito grande. Mas, sim, foi o barco maior que... pelo qual já passei na minha carreira, então um orgulho... já pelo tamanho em si. Acabou de chegar, uma grandíssima satisfação aquela de ter conseguido trazer um barco que foi um sucesso a nível mundial, né? E marcou, a meu modo de ver, uma época, né, da náutica, vamos dizer, de antes da Benetti Oasis e depois ter esse barco aqui no Brasil realmente para mim é... E que barco é esse? Conte mais detalhes desse barco. Qual que é esse barco? É uma Benetti Oasis, é um grupo, como vocês sabem, né? Azimut italiano. Azimut Benetti é o grupo, né? Porque justamente se compõe das duas marcas. Azimut e Benetti, com a Azimut, para agora voltar a traduzir em português, chegamos até os hoje 38 metros, com a nossa tri-deck, barco maior com marca Azimut, e depois temos a Benetti, que é mais focada em embarcações custom e semi-custom, começando de 30 metros até os 110, que foi uma embarcação que foi entregue o ano passado lá na Itália. E essa aqui chegou a um barco de quantos pés? Essa é o Oasis. Metros, né? Quantos metros? 40 metros. 40 metros, isso dá em torno de 133, 134 pés. Exatamente. É um barco de quantos milhões? Bom, já não é mais um segredo, saiu por todos os lugares. Eu não vou desmentir a imprensa, é 200 milhões. 200 milhões. Ou seja, 200 milhões de reais um barco de lazer. Mas assim, quando a gente fala de valores, a gente não fala só de valores, o proprietário comprou um barco, mas tudo que move por trás. Sim. A economia, as operações, a geração de emprego, tudo isso influencia na economia. Quanto um barco desses movimenta a economia do país, né? Eu vejo um pouco também como o crescimento da náutica, né? Então chegou num momento que ela atingiu uma certa maturidade para receber também um barco desse porte no Brasil, né? Clientes com condições financeiras, com certeza a gente sabe que tem, e tem muitos, né? O Brasil ele é reconhecido como um país que tem bastante afortunados, né? Então, mas a náutica, ela, claro, precisa de infraestrutura, como foi mencionado antes, precisa de outras marinas Itajaís. Já ao tá longo a foto ali da Benetti pra gente ver? Da costa, para que novos clientes se sintam confortáveis, né? Para ter uma embarcação desse porte. Esse seria o maior barco, talvez mais caro, não sei se é o maior, mas um barco mais caro hoje navegando em águas brasileiras, de brasileiros, porque certamente. É um barco para o mercado brasileiro. Que a gente tem conhecimento, sim. Então é um feito, né? E a gente pode dizer também que chegou por Itajaí, porque o barco está hoje em Itajaí, né? Foi importado pela Azimut do diretamente, Brasil, claramente, como parte do grupo.
Sim. Isso é de se orgulhar, né? Porque muita gente fala assim, eu vou comprar um barco, eu compro em São Paulo. Não, é bem assim, né? Hoje a própria Azimuth, a gente recebe até como parceiros ali de vocês, a maior parte das entregas, se não todas, é feita em Itajaí. E uma coisa que acho que até você... Porque também tem uma boa marina, né? Claro. Mas é uma coisa que vocês sempre falaram, eu prefiro trazer o cliente do que mandar o barco. E isso é uma coisa que... Imagina quanto que fomenta o mercado, né? Quantos grandes empresários tiveram aqui na nossa região, passaram o final de semana para receber seu barco, navegaram aqui para depois subir com o barco para São Paulo, Rio ou qualquer coisa assim. No final, talvez o Gustavo vai acrescentar alguma coisa, mas a entrega é um momento de festa, né? Com certeza. Exato, e uma embarcação como essa, ela só chega graças ao suporte de uma fábrica que tenha mesmo o padrão, né? A gente também ressalta a confiança, né, que o estaleiro passa para esses clientes, para esses empresários, né? Porque são cifras muito altas, então tem que ter uma credibilidade na empresa que está recebendo e que vai entregar esse produto, né? Então a Azimuth ela veio conquistando isso no mercado nacional nesses 10 anos que a gente está trabalhando. Não foi de nenhuma forma fácil, né? O começo sempre foi mais desafiador, né? E ter que às vezes provar, olha, não, existe, vem aqui, a gente tem uma fábrica, tem gente trabalhando, pode ver. E com a chegada da Marina Itajaí, para nós foi a gente fala, um apêndice do estaleiro, né? Realizar as entregas aqui num ambiente bonito, num ambiente legal, tem heliponto, o aeroporto é próximo, o cliente ele se sente às vezes seguro também para fazer essa perna Rio-São Paulo, né? Exato. Então a gente começou a receber mais visitas depois que eles viram a infraestrutura que a gente tem aqui. Então é importante mencionar esse crescimento junto, né? A gente fez um desenvolvimento junto. A gente está numa área também privilegiada. O estado de Santa Catarina ele é bem abençoado pelo... Sim, até o Carlos aqui, ele é o diretor da Marina Itajaí, mas também representa, está envolvido na família, no conselho. O nosso presidente, né, o senhor Manuel Carlos, ele é proprietário do Grupo Viseu, que é proprietário não só da Marina, mas também da Escoville. Eu e o Luciano trabalhamos aí com uma forma de administração, exatamente, né? Ele trabalha com uma forma de conselho, inclusive, onde a gente tem uma certa sinergia, né, Luciano? Já te importei aqui, já ajudei lá também. Então a gente tem uma série de acho que o mútuo de experiência se complementando, né? Então a gente tem uma reunião até mensal que a gente justamente conversa um pouco disso, de como fomentar eventos que estão sendo feitos aqui, o que está fazendo, ideias para se evoluir, né? Que são mercados muito complementares. E a Marina tem a nossa feira, que a gente inventou essa ideia, talvez muito por causa da experiência na Escoville também. Extremamente bem sucedida. Extremamente bem sucedida, hoje uma das maiores, se não a maior feira outdoor de barco da América Latina. E muito por causa desse apoio que o Luciano sempre deu desde a primeira edição também. Esse ano ainda mais, né, Luciano? Eu tive que te importar, acho que quase 2 meses. As meninas já não queria que tu fosse embora, mas já queria te botar a camisa de Itajaí, né? Não é Import Race, é Import Luciano. Import Luciano. Ano passado foi muito gostoso. Eu acho que foi uma pós-pandemia ali. E foi desafiador, né, Luciano? Foi desafiador. Eu acho que o salão, por ele já estar bem consolidado, eu acho que teve uma aposta legal dos expositores. O Carlos transmitiu a segurança de realizar, a equipe abraçou, eu vim complementar, ajudar e foi uma experiência fantástica. Na verdade, a gente foi um pouco louco, né? Porque assim, a gente organizou uma feira com 3 pessoas, eu, a Vitória e o Luciano. É verdade. Eu e a Vitória mais no comercial, o Luciano ajudando no operacional. E assim, uma feira que foi... E a gente na assessoria de imprensa. Rotas aqui, sempre na assessoria de imprensa. Ousado. Mas ousados na parte técnica. E foi o ponto que a gente realmente viu que a feira estava grande demais. Isso foi um momento que, assim, ela já vinha crescendo, né? Ela vem numa crescente... foi a 5ª edição, a gente parou durante 2 anos, não fizemos em 2020 e 2021, a gente não fez. Obviamente, por causa de questões de pandemia e tudo mais, restrições. E em 2022, quando a gente fez,
estava aquela ascensão, né? Aquela volta do mercado de feira. E a náutica também muito evoluída, a Marina cresceu muito nesses 2 anos sem evento. Então foi um evento que passou do controle. Eu brinco com o pessoal assim, ela fugiu o controle que a gente tinha. Se a gente não tivesse assim dado tudo muito certo, muito organizado, ser bem profissional nesse sentido, mas assim, a gente chegou a um ponto de que a própria demanda dos estaleiros estava tão grande, né, Luciano, que a gente foi até obrigado, se sentimos obrigados a fazer uma parceria com o maior realizador de feiras náuticas do Brasil, que é a Boat Show, para justamente somar, porque o evento, na nossa capacidade aqui de poucas pessoas, né, a Lari também se envolvendo nessa capacidade de exploração do evento, ela se transformou em algo muito grande. E é o que as feiras vêm fazendo, né, se transformando cada vez mais em feiras grandes. E essa questão da Marina é bem importante, né? Como que para vocês foi quando a Marina Itajaí se estabeleceu na região? Até para que as pessoas entendam essa conexão entre estaleiro e marina. Por que é importante ter uma marina? Hoje no Brasil, uma das grandes dificuldades é a questão da estrutura, né? Então, assim, quando vem uma marina como a Marina de Itajaí, a gente viaja pelo Brasil inteiro, né? Até para fora. Mas é uma marina muito agradável. É um local que, assim, dá prazer para as pessoas deixarem o barco lá, porque não é só chegar, pegar o barco e ir embora. Uma garagem, né? Não é... Tem todo um suporte. A gente, como o Carlos falou, os nossos barcos, a gente faz os testes todos ali. Os nossos barcos test drive estão todos ali. A gente também tem uma estrutura comercial ali na Marina. Então, é um braço da Fibra Forte. Aqui vocês levam clientes de fora para testar barcos ali na Marina, já vir no restaurante, vivenciar um pouquinho essa experiência também, né? A gente recentemente a gente teve Americanas. Às vezes trabalha mais ali, né, do que na própria fábrica, dependendo do mês e da semana. Agora. Agora com o evento a gente está praticamente aqui o tempo todo. É a segunda casa, para as pessoas até entenderem a importância da melhoria em termos de infraestrutura, né? Sim. De criarem marinas para que vocês também, tudo cresce, né? Sim. E o curioso de ambos, e eu acredito que o Carlos pode comprovar isso, é que dos meus clientes náuticos, da náutica e aqui as pessoas da Marina, eles falam muito dos dois estabelecimentos. Sim. Então aí a gente fala, o que tem a ver náutica com gastronomia? Tudo, porque o que a pessoa gosta mais de fazer no barco? Uma das atividades é a gastronomia. Sim. E eles elogiam muito os dois restaurantes. Eu tenho muitos clientes que passam no Baobá vindo, pegam marmita, levam pro barco, assim como passa no restaurante, no Zefiro. Eu tô pegando, talvez isso deve estar acontecendo contigo, mas eu tô pedindo, o Baobá eu não tô fazendo. Mas no hotel, na cozinha, que também é uma outra situação que a gente tem, eu tô atendendo algumas empresas, alguns parceiros comerciais, de entrega de barco. Mas eu quero que o coquetel de entrega do meu barco seja com a comida do restaurante. Você faz o restaurante? A gente tem algumas situações que... Atende. Tipo assim, eu não faço, mas assim, às vezes o cara... Não, Ronaldo, eu quero que seja com vocês, porque... E tu sabe muito como é, que aconteceu alguma coisa especial no dia, no restaurante, a gente tem muito, e aí é uma data especial, uma entrega do barco, uma situação quer que faça. Então, olha como junta, né? O restaurante também tem aqueles clientes cativos, né? Sim. Também tem aquele cliente que tá lá toda semana. O Thiago tem acho que 2 ou 3 pratos que são com nomes de cliente, né? Minha mãe já é um fãzaço dele, porque além do Baobá, ele tem um Vila Dose. Sim. E ele convidou a gente para ir um dia tomar café lá, e minha mãe adora tomar café. Então a gente foi lá. Sim. E é espetacular, né? Até fala um pouquinho do restaurante. Hoje é aberto o restaurante? Onde é? Eu não tô sabendo disso. Então, é uma historinha, eu não quero me alongar muito. Não. Só eu que tô falando aqui. Não, porque a gente também tá curioso qual que é o prato, o carro-chefe do Thiago. Então, a história começou em 98, né? Pai, se tu estiver vendo, não ficar bravo comigo, tá? Eu vou contar. A minha mãe queria uma casa de praia, mas queria numa praia mais longe, mais agreste, longe daqui, né? E aí ele inventou de comprar uma casa de praia na Praia Brava. Que era longe, ninguém ia. E aí, só que quando passou na frente e olhou aquela casa, a minha mãe falou que não queria. E aí ele comprou escondido da minha mãe. Ele comprou escondido?
E aí a minha mãe odiou e ele comprou todos os terrenos escondidos da minha mãe. E deu certo. E o último... E aí depois ela descobriu e aí não tinha mais o que fazer. E o terreno do Baobá ele comprou em 2001, né? Então assim... Como cresceu rápido a Brava, né, Ronaldo? Isso. E, só que meu pai sempre teve um sonho, né? De ter um hotel, né? Uma pousada, né? E por que a Praia Brava? Porque meu pai, ele é prático em Itajaí, né? Há 40 anos, né? E quando ele entrava... Ou seja, tem a ver com o mundo das águas. Ele tem a ver, né? É oficial de Marinha Mercante, fez Ciaga. E quando ele entrava com o navio, ele sempre falava pra mim, pô, entre Itajaí e Balneário Camboriú não é possível que nunca vai dar nada na Praia Brava. Quem tem a visão do mar é diferente. Porque ele olhava de fora. Claro. Que legal, né? E ele... Quando olha de fora, é um do ladinho do outro. Quase se une. E ele falava que não tinha como não ser, né? Sim. Então, e aí foi o que aconteceu. E daí em 98 ele começou a construir, acho que foi mais ou menos isso. Em 2000 ficou pronto. Só que daí a Praia Brava não tinha estrutura ainda, não tinha, imagina, se não tinha nada. Na Praia Brava em 2000, não tinha nada. E a gente deixou fechado desde 2000 até depois da pandemia. E quantos quartos tem? 26 apartamentos. Então é realmente algo bem seleto. Bem, a gente fez um hotel boutique. Bem boutique, a gente fez com... A gente usou os móveis da Artefato, usamos o Jader Almeida, Sérgio Rodrigues, a roupa de cama toda da Trousseau. A gente fez uma coisa bem assim, bem específica. Claro, a gente manteve esses anos todos fechados, a gente nunca abriu. Mais ou menos a família usava, mas assim, nunca comercialmente, né? Foi muito suado, porque, né, tudo muito caro, a gente foi fazendo devagarinho, né? Mas aí depois da pandemia, aí veio outras coisas que a gente andou fazendo, e aí depois da pandemia a gente realmente abriu, né? E a gente teve aqui com a Associação Brasileira de Organizadores de Eventos. Sim. E uma tendência que se percebe, principalmente depois da pandemia, que as pessoas estão buscando lugares mais seletos, que gerem essa privacidade e não tem mais aquela mentalidade do ser caro, mas sim o ser justo conforme o padrão que tu oferece, né? Sim. Que luxo é algo relativo. Sim. Né? E o Vila Dózio, ele tem essa exclusividade, ele tem um negócio de quase pé na areia, né? Tem uma localização, e tu se sente numa casa de praia. Sim. Eu até quando fui lá a primeira vez, que o Ronaldo nos convidou, eu achei que era uma casa de praia adaptada, porque é essa sensação de acolhimento, né? Acho que é muito isso, né? A ideia também né? O próprio nome, né? Que é Vila Dózio, traduzindo literalmente é a Vila do Descanso, né? Então a gente quer mesmo isso, que a pessoa entre e ela se sinta... Quando você entra e você tá na parte de dentro, você se desconecta, parece que você tá em outro lugar. Quando a gente brinca lá, né? Quando iniciou todo esse namoro, né? A gente sempre viu aqui um grande potencial. E como você bem falou, né? Não é uma fusão, porque como a gente brinca, né, a gente sempre carregou a questão de falar salão dos nossos eventos. Então, quando a gente se une com o Salão Náutico e vem trazer o Marina Itajaí Boat Show, é a primeira vez que a gente traz o nome de uma marina junto do nosso projeto, porque a gente acredita muito. Todo o cenário, ele soma muito com tudo. Eu acho que o conhecimento e conseguir se atrelar a um projeto de tanto sucesso é muito mais fácil. A gente brinca que todo projeto poderia começar assim, né? Que começa grande, né? Começa já bem definido, bem organizado, e saber que a gente vai poder contar com o apoio de quem fez e trouxe até esse sucesso, pra gente é muito gratificante, né? Então, a gente conseguir trazer a chancela e a união de Marina Itajaí com o Boat Show é algo muito incrível. A gente já fala que é um salão que já nasce grande, né? A gente já entende que é um salão que já nasce com muito potencial de se tornar cada vez mais um dos maiores que existe aqui no nosso país. E para quem não sabe, para quem não entende, Boat Show, obviamente, significa show de barcos. E no Brasil, hoje, você tem 2 grandes eventos náuticos que as pessoas são feiras, né? E elas podem encontrar iates, Thalita me ajuda com itens, equipamentos, produtos, gastronomia, lazer. Todos os conexos desse universo náutico, né? Uma coisa que
a náutica é muito grande, né? Náutica é muito grande, ela acaba desde imobiliária, construtora, empreendimentos, carros, tecnologia, helicópteros. Exatamente. Então tudo que envolve esse mercado, que é o mercado de entretenimento e lazer, né? E aí qualquer pessoa pode visitar. As pessoas que gostam do mundo náutico, ou já que são do mundo náutico, elas podem visitar. Hoje no Brasil são 2 os principais eventos náuticos em termos de grandiosidade, de renome, que é o Rio Boat Show, São Paulo Boat Show, e há 5 anos o Salão Náutico Marina Itajaí começou a se destacar de tal forma que se tornou o principal evento náutico do Sul. E a náutica no Guarujá, na verdade, já existia no Ético de Santos, mas a náutica começou muito forte em São Vicente. E a própria Intermarine começou em São Vicente, o Gilberto, o Valdir, etc. Com aquelas offshores coloridas, não sei se vocês lembram disso. E aí ele comprou uma marina. E aí ele com essa marina, eu ajudava aos finais de semana. Tirei carta com 16 anos, subia, descia barco, assim, e a paixão começou. Só que ao mesmo tempo ele já comercializava barcos, né? E aí, enfim, a coisa acabou indo naturalmente aí para o lado comercial. Fui morar em São Paulo e tive uma relação grande com a marca Ferretti desde os meus 22 anos. Foi quando eu comecei lá com eles. Porque pra quem não sabe, a Ferretti já esteve no Brasil. Sim. Quando é que foi isso? Ela teve em 90 e poucos, né? Sim, em 93 até 2015, mais ou menos. E aí ela saiu por N motivos e agora voltou novamente mais forte do que nunca com o nosso pessoal da UC, né? E sempre foi uma marca muito amada mundialmente. Exatamente. E o grupo Ocean abraçou e hoje é o único licenciado do mundo, né, Paião? E a sua paixão pelas águas? Eu estou no meu 11º ano na náutica. 11º? Sim. Eu comecei na área industrial há 10 anos, 11 anos atrás, e uma grande oportunidade de conhecer os mares, conhecer os produtos, mas sempre no processo de estruturação. E depois de um tempo, essa oportunidade de construir a Ocean e trazer a Ocean para Santa Catarina, né? Sabe que o Paião foi um dos primeiros caras que a gente começou a conversar quando a gente fez a Marina, não sei se tu lembra. Lembro sim. Foi engenheiro também. E era um papo, era um papo de 2 caras entrando da náutica que não conhecia muito, mas falava outra língua muito parecida. Exato. Então a gente desenvolveu hoje, a gente só tem aquela área de manutenção por causa de um projeto muito ideia do Paião. Né? Poder trabalhar num evento que percorre muitos países diferentes no mundo, porque a gente acaba perdendo um pouco de preconceitos, né? A gente acaba conhecendo culturas diferentes e acaba vendo que às vezes a gente vive numa realidade que a gente pensa que isso é certo, isso é errado. Quando você vai para outras realidades, você percebe que existem diversas formas de pensar, de trabalhar, sai da caixinha. Então, assim, é minha 3ª regata, né? E eu aprendi muito, assim. Eu acho que eu cresci muito profissionalmente e também como ser humano, né? Trabalhando com pessoas de nacionalidades diferentes. Mas eu, assim, não é puxando o saco, mas eu tenho que falar que aqui os brasileiros não, é que não sou só eu, mas assim, todo mundo, a maioria das pessoas são estrangeiras, né? Eu acho que eu sou a única brasileira, na verdade. Eu sou a única brasileira. Tem outras pessoas única brasileira da organização que trabalha diretamente para o Oceanace, sim. A gente tem, por exemplo, portugueses, né? Então falam o idioma, mas brasileira não são brasileiros. E quando a gente vem para cá, todo mundo fala, olha, é incrível, realmente a hospitalidade do brasileiro. A gente é diferenciado. A festa que a gente faz, né? Eu acho que isso... Eu também tive a oportunidade de trabalhar com algumas das pessoas que estão mais na parte técnica, principalmente, e eles estão encantados com o que a gente... Né, esse evento aqui que a cidade proporcionou, né? Então tem várias atrações, várias coisas acontecendo. Não é só a vila, não é só o barco. Tem um mundo acontecendo ao redor, né? Exatamente. Eu não sei se a Cláudia pode dar spoiler, Cláudia, do número de pessoas que visitou o evento. Se ela não puder, Carlos, mais ou menos, o que tu acha de número de pessoas que ainda não saíram oficial, mas estava em torno de 300 a 400 mil pessoas passaram aqui pela vila. Muito requisitado o pavilhão de espectadores. Sim. Bem movimentado durante todos os dias. A Cláudia deve estar que nem a gente, morta aí, cansada, louca para um sossego na segunda-feira. Sim. E tu vai para todas as etapas, né? Então, daqui tu já vai para Newport? Sim, o programa de hospitalidade que a gente faz em Itajaí, a gente faz em todas as paradas
E então desde o comecinho até o final da regata, eu vou para todas as paradas e organizo os mesmos programas, enfim, o mesmo formato de evento nas outras paradas, né? E hoje a gente está na terceira pernada, né? Saiu de Alicante, falou Sim. que Itajaí é uma das melhores, mas também em torno, a vila é muito grande aqui de Itajaí, né? Sim. É diferente, né? Aqui a Vila da Regata, ela é maior, né? Ela é... Tanto, o espaço já é maior e realmente, assim, o brasileiro gosta de uma festinha, né? Então, assim, aqui tem muita... Foi muito bem organizado, né? Eu acho que a cidade de Itajaí está de parabéns pela organização.